Então, a gente já viu como recurso, né? A cinesioterapia, terapia através do movimento, a mecanoterapia, que eu vou usar de recursos mecânicos para tratar o meu paciente, a eletroterapia, a termoterapia e a fototerapia, onde eu vou usar de alguns recursos elétricos, né, ou de calor profundo, no caso, para poder promover, então, o tratamento do paciente. E um outro recurso que a gente utiliza bastante é a massoterapia, né? Então, o que seria a massoterapia? É uma terapia utilizando-se a massagem, né? Então, a execução da massagem feita, né, através das mãos e que eu uso como tratamento. Então, eu posso usar esse recurso, tá? Quando que eu indico esse recurso de massoterapia? Quando eu quero promover, por exemplo, um relaxamento muscular, né? Então eu tô muito com essa musculatura muito tensa, né? Tô com muita dor nessa musculatura aqui de trapézio, então eu uso desse recurso da massoterapia, né? Da massagem para conseguir diminuir, então, essa tensão, promover esse relaxamento. Também posso usar para diminuir edema, né? O que seria edema? O inchaço naquela determinada região, tá? Então pode ser, por exemplo, eu torci o meu tornozelo, então ele ficou muito inchado. Nós temos algumas massagens para diminuir esse inchaço, tá? Ou eu tenho muita retenção hídrica, né? A mulher perto da menstruação, então também tem uma massagem para diminuir esse edema provocado. Ou no pós-operatório, né? Então eu fiz uma lipoaspiração, eu fico lá cheio de edema, toda inchada. Então também tem uma massagem para reduzir este edema. Também posso usar a massagem para ativação muscular, né? Que é bastante utilizada, por exemplo, na massagem esportiva, né? Então, eu vou estimular, fazer uma massagem mais rápida para que aquela musculatura fique ativa, né? Tem, então, uma boa intensidade. E posso usar também para promover analgesia, mais um recurso para tratar a dor do meu paciente, tá? Então, quando a gente está com dor, muitas vezes eu faço lá, né, a massagem e consigo diminuir aquela dor, tá? Então, dentro da massoterapia, nós temos alguns tipos, né, de massagem. Então, a primeira massagem clássica, vocês vão aprender na faculdade de vocês, é uma massagem que ela é a base para outras massagens e onde eu vou promover especialmente relaxamento muscular daquele indivíduo, analgesia, tá? Então, a gente vai usar de deslizamento, amassamento, né? As percussões dentro dessa técnica. Temos uma outra técnica que se chama drenagem linfática manual. Vocês vão aprender um pouco dela também na graduação. Essa massagem é uma massagem para especialmente estimular o sistema linfático. Então, para quem tem então retenção hídrica, para quem tem edemas em pós-operatórios de cirurgias estéticas, para quem tem celulite, tá? É uma técnica bastante utilizada. É uma técnica que ela é bem superficial, porque vocês vão ver que o sistema linfático, depois vocês vão aprender quando estiverem aula, né, de anatomia, fisiologia, que ele é mais superficial, tá? Uma outra massagem que vocês também vão aprender na graduação é a Shantala, que é uma massagem que ela é feita para bebês, tá? Para conseguir fazer com que esse bebê tenha estimulado o tato, né? Essa sensação então de pele, para que esse bebê diminua suas cólicas, para que ele durma melhor, tá? Então, é uma massagem que a gente ensina bastante para as mães, né? Em curso de gestante, normalmente tem algum fisioterapeuta que explica essa massagem para a mãe realizar todos os dias com seus bebês. Tem a reflexologia, que é uma massagem muito interessante que você faz somente na planta dos pés, né? Para medicina oriental, eles acreditam que os pés, eles têm um mapa do nosso corpo humano. Então, quando você massageia a planta dos pés, você está estimulando aí o funcionamento adequado de todo o nosso corpo, tá? Temos uma outra técnica que é o shiatsu, que é uma técnica
onde ele significa, né, pressão com os dedos, então eu vou pressionar o que a gente chama de meridianos, que é utilizado bastante na acupuntura. E aí também promove ali, né, uma diminuição da dor, uma melhora da energia corporal. E temos também a massagem ayurvédica, que é uma massagem indiana, onde você usa bastante um óleo, que é um óleo, ele é um pouquinho mais quente, né? Não queima, é um óleo morno, né? Digamos assim. E também que tem um resultado bastante positivo aí em relação à dor, a promover relaxamento, tá? Então, a massoterapia é uma outra, né, um outro recurso que a gente usa bastante dentro da fisioterapia. Então, aqui, né, na primeira foto aqui de cima, a gente tem, né, a utilização da técnica Shantala, que é uma massagem para bebês, né? Aqui na segunda foto, abaixo, né, a gente tem, então, a reflexologia, que é a massagem que eu faço, então, na planta dos pés, tá? Nessa terceira foto, a gente tem a utilização, então, da drenagem linfática, né? Então, para conseguir diminuir essa retenção hídrica. E aqui na última foto a gente tem a utilização, então, da massagem clássica. Então, nós já vimos até aqui, então, a cinesioterapia, né, a mecanoterapia, a eletroterapia, termoterapia, fototerapia e a massoterapia. E agora, eu vou entrar, então, dentro da termoterapia superficial e a crioterapia, tá? A termoterapia, ela seria uma terapia através do calor, certo? Mas lembra que lá a gente já viu que ondas curtas é um calor, mas é um calor profundo, tá? Então, aqui a gente vai ver esse recurso da termoterapia superficial, onde eu posso usar, por exemplo, uma bolsa de água quente lá por 30 minutos, né? Naquela região onde está dolorida. A parafina, que é um recurso que não é utilizado só por surfistas, na fisioterapia a gente pode usar também, tanto para melhora então da dor, né, para promover relaxamento de regiões pequenas, como por exemplo mão, punho, e também pode ser usado para tratamento estético, né, para melhorar a hidratação das mãos. O infravermelho, que é um equipamento, né, uma luz que eu aplico diretamente na região onde a pessoa tem uma dor ou uma tensão muscular, mas ele tem uma ação superficial, não profunda. A crioterapia é a terapia através do frio, tá? Então eu posso incluir aí, por exemplo, uma bolsa de gelo, né? A imersão no gelo, então, por exemplo, né? Então, coloco lá um balde de água com gelo e peço para o indivíduo fazer a imersão do tornozelo. A criomassagem, que a gente faz como se fosse um picolé de gelo, e aí eu vou passando na musculatura daquele indivíduo, né? Depois vocês vão ter essa aula posteriormente, tá? Então, o gelo é um recurso que eu particularmente gosto muito. Ele é a melhor indicação pós um trauma agudo, né? Acabei de cair, bati aquela região. Usem sempre o gelo, então a gente pode usar o gelo nas primeiras 72 horas, tá? E só temos que tomar cuidado sempre de pôr uma toalhinha entre a pele, né, e o gelo, para não ter o risco ali, né, de lesar aquela região. Mas ele é muito interessante, então, para diminuir um quadro agudo, um trauma agudo, né? Então, você consegue diminuir hematoma, consegue diminuir o edema, né? Provocado por um trauma, né? Então, por exemplo, um trauma num jogo, né, de futebol. Mas também ele é analgésico, né? E ele tem um efeito analgésico melhor do que uma bolsa de água quente. Então, a crioterapia a gente pode usar, ele é muito indicado, né, em pós-trauma imediato, mas eu posso até usar, né, numa fase crônica e quando eu penso mais em relação à analgesia, tá? Então isso também é interessante. As bolsas de água quente, parafina, infravermelho, nunca eu devo usar, então, nas primeiras 72 horas pós um trauma, tá? Então, uma coisa que vocês já podem levar. Aqui, alguns exemplos da utilização da termoterapia superficial, tá?
Na primeira foto, então, a gente tem a utilização da bolsa de água quente, né? Na segunda foto aqui, o infravermelho. E na terceira, a parafina, tá? Então, você aqui no caso, você vai imergir, então, a sua mão dentro da parafina. E aí, vai formar como se fosse uma luva, né? Essa parafina, ela é quente, tá? E aí, com isso, você consegue ter os efeitos do calor. Mas como na parafina a gente usa alguns óleos, eu também consigo hidratar. A pele fica bem hidratada quando eu uso a parafina. Então, aqui exemplos então da utilização da crioterapia por atletas, né? Então, sempre é mais interessante se eu quero fazer a imersão no gelo, né? Eu faça depois da prática esportiva, tá? Porque o indivíduo ele vai ter, então, após a imersão, uma sensação de anestesia, né? Uma diminuição, então, da estimulação, né? Sensitiva ali após a utilização do gelo. Então, não é legal, por exemplo, fazer a imersão no gelo e fazer uma prática esportiva com futebol, vôlei, né? Sempre eu vou fazer depois, tá? Então, na primeira foto, a gente vê aqui, então, né, os atletas de futebol fazendo a imersão, né, em crioterapia dentro de banheiras, né? Então, eu coloco água, lá, então, alguns cubinhos de gelo. Não é fácil, mas tem um resultado positivo em relação à diminuição de fadiga, diminuição da dor tardia, tá? E aqui das meninas do vôlei. Então, em Olimpíadas, né, quando vão as equipes de fisioterapia para dar assessoria, então, às equipes esportivas, eles têm lá várias banheiras, né, aquelas banheiras infláveis, para justamente fazer a utilização da crioterapia. Bom, mais um recurso que a gente usa dentro da fisioterapia é a hidroterapia, né? Então, a hidroterapia seria então a utilização da água para tratamento. Essa é uma forma de tratamento muito antiga, né? Lembra que a gente viu lá a história da fisioterapia? As casas de banho, né? Elas já existem há muitos anos atrás, né? No Brasil, em outros países do mundo, tá? Então, as pessoas, né, antes de existir a fisioterapia, já existia a hidroterapia, tá? Então, seria, né, a reabilitação em piscina terapêutica ou a utilização da imersão em água, né? Eu coloquei aqui num balde, numa banheira, mas poderia ser até, de repente, numa instância de água termal, tá? Então, é sempre a utilização da água como recurso para tratamento. Hoje tem se utilizado a hidroterapia até em indivíduos que passam que se preparam para um parto normal, tá? Elas ficam imersas lá numa banheira de água quente. Indicação, né? Então, quando eu vou usar os princípios físicos da água associado à temperatura da água, tá? Então, por exemplo, para traumas ortopédicos, né? Então, eu, por exemplo, fraturei lá o meu fêmur e eu preciso começar a reabilitação rapidamente. Quando eu entro dentro da água, eu tenho um princípio físico que se chama empuxo, que vai agir contra a ação da gravidade. Então, diminui a sobrecarga nas minhas articulações. Então, eu consigo realizar atividades sem sobrecarregar muito a minha articulação. Então, eu não vou ter dor, não vou ter sobrecarga, tá? Então, é bem interessante para essa área, né, da trauma-ortopedia. Para indivíduos que têm alterações reumatológicas, por exemplo, uma osteoartrite de joelho, de quadril, né? O indivíduo acaba tendo muita dor por sobrecarga articular, e aí quando ele entra dentro d'água, graças a esse recurso do empuxo, ele diminui essa sobrecarga, tá? Então, ele consegue realizar mais atividades que ele não faria fora da água. Pacientes que têm alterações cardiorrespiratórias, né? Dentro da água, quando eu tô com o meu tórax, né, em contato com a água, eu tenho um princípio que se chama pressão hidrostática. Então, a água ela faz uma pressão contra o meu tórax que estimula uma respiração mais profunda, tá? Pacientes neurológicos, adultos, pediátricos, né?
Então, por exemplo, paciente que tem uma doença de Parkinson, a água quente promove um relaxamento, né, daquela rigidez que ele tem. Então, ele consegue se movimentar melhor, né? Pacientes pediátricos, né? Então, por exemplo, pacientes que tem paralisia cerebral, que muitas vezes tem muita contratura muscular. Dentro d'água ele consegue relaxar e aí fazer mais atividades. Pacientes em cuidados paliativos, que têm doenças que são consideradas incuráveis, né? Então, por exemplo, um câncer, que o indivíduo talvez tenha muita dor, a água quente vai diminuir essa dor, promover o relaxamento, né? Também usado para reabilitação vestibular, para pacientes que têm tontura, né? Porque eu tenho lá a movimentação da água, que vai garantir uma certa instabilidade, mas ao mesmo tempo é um recurso que faz com que ele tenha um menor risco de quedas, né? E aqui não está incluído, mas como eu disse, a gente pode utilizar também na preparação de um parto, tá? Então, aqui a utilização, então, né, da fisioterapia aquática, que está dentro, então, da hidroterapia. Então, vejam só, né, aqui é uma técnica que a gente chama de bed ragaz, na primeira foto, onde eu vou colocar, né, então, aqui, né, um flutuador cervical e aí outros flutuadores. E aí eu consigo, por exemplo, promover a movimentação de tronco do paciente, tá? Na segunda foto, a utilização, então, da fisioterapia aquática com crianças, né? É um recurso super interessante para crianças que têm problemas neurológicos ou não, né? Então, eu quero melhorar, por exemplo, né, o desenvolvimento motor daquela criança, fazer com que ela consiga se movimentar melhor, ou talvez é uma criança que tem um problema respiratório, né, uma bronquite, asma, eu também consigo promover a reabilitação dela dentro da piscina. E agora a gente tem mais uns recursos que são chamados de terapias complementares, tá? Então nós temos a acupuntura, o pilates, o RPG, que é a reeducação postural global, uma técnica que é bastante utilizada na neurologia em pacientes adultos, o CABAT, o BOBAT, que é uma técnica também utilizada na neurologia, mas mais com crianças, e as técnicas de osteopatia. Então, aqui nessas figuras a gente tem a utilização da técnica Reeducação Postural Global, RPG. Então, é uma técnica onde a gente coloca o paciente em posturas, né? E nessas posturas, eu vou conseguir fazer com que o paciente consiga melhorar o seu posicionamento corporal, né? Para que isso aconteça de uma forma, sempre buscando a simetria, né? Então, o posicionamento da forma correta. Então, vamos supor que lá na avaliação postural, eu identifiquei que aquele paciente, esse da primeira foto, ele tem, então, uma assimetria de ombros. Então, o ombro direito é mais elevado em relação ao esquerdo. E aí, eu coloco ele nessa postura e vou tentando buscar a simetria, para que os ombros fiquem nivelados, né, na mesma posição, né? Na segunda foto, então, vamos supor que eu observei lá na avaliação postural que o meu paciente, então, ele tinha, então, né, uma cabeça muito anteriorizada. Então, eu coloco ele nesta postura, né, então, essa postura, eu coloco, então, ele em tensionamento e aí vou trabalhando, então, o movimento da cervical dele, certo? Aqui, a utilização de uma terapia complementar, que é o Pilates, tá? Então, o Pilates, nós temos duas formas, né, de prática do Pilates. Pode ser o Pilates no solo, onde eu vou usar muito da bola terapêutica para fazer o tratamento, mas também tem Pilates com os aparelhos, né? Então, aí usando, então, desse recurso da mecanoterapia, e que tem um resultado muito importante, muito positivo, né? Então, tanto para melhora da flexibilidade, força muscular, melhora da mobilidade articular. Aqui é a utilização da técnica CABAT, tá? Que é uma técnica onde a gente vai trabalhar muito com movimentos na diagonal, né? Que são movimentos mais funcionais.
e para trabalhar, por exemplo, aqui no caso, né, com um paciente que tem, então, algum tipo de padrão flexor, né? Então, por exemplo, pós um acidente vascular cerebral, né, ou pós uma paralisia cerebral. Aqui é a técnica Bobat, que a gente usa bastante com crianças, né? Então, uma padronização de movimentos para que eu consiga fazer com que essa criança adquira o desenvolvimento motor adequado, tá? Então, a gente aí vai usar de recursos como brinquedos para conseguir promover, então, essa reabilitação. Pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido bem, né, essa aula de recursos. E eu trouxe 2 exercícios que estão lá no sistema para que vocês possam responder, né, junto comigo. E para que a gente consiga identificar se vocês conseguiram, então, compreender o conteúdo, tá? Então, esse exercício, então, ele faz parte do conteúdo 5, avaliação e recursos terapêuticos. Para mim, tá como terceiro exercício, não sei como tá para vocês, tá? Então, vamos ler juntos. O nome cinesioterapia quer dizer, literalmente, terapia do movimento. Então, do grego, kinesis, que significa movimento, e terapeia, terapia, tá? De origem oriental, atualmente é a terapia mais utilizada, sendo importante por estar ligada a outras formas de terapias físicas, como a hidroterapia, né? É a designação dos processos terapêuticos que visam a reabilitação funcional através de movimentos ativos, ou seja, que o paciente faz sozinho, ou passivos, quando o fisioterapeuta faz o movimento do paciente, tá? Tem como objetivo prevenir, eliminar ou diminuir os distúrbios do movimento e função, tá? Então, isso está disponível nessa página. E aí, tem lá a pergunta. Diante da definição acima, qual das descrições abaixo não se refere a uma conduta da cinesioterapia? Então, lembre sempre, então, de grifar o enunciado, porque vocês não vão errar na escolha, tá? Então, seria qual daquelas descrições não se refere a cinésio? Então, vamos lá. Então, alternativa A. Fisioterapeuta realiza uma mobilização passiva para ganhar flexão de joelho de um paciente. Então, ele faz um movimento para que consiga, então, flexionar, ou seja, dobrar o joelho do paciente, certo? B. Fisioterapeuta realiza um alongamento passivo dos músculos posteriores da coxa de um paciente. Então, eu estendo lá o joelho do meu paciente para que ele consiga alongar isquios tibiais, tá? C. Paciente movimenta os membros superiores com o objetivo de aquecimento muscular, né? A gente fazer esse movimento aqui. Aí, D. Paciente deitado com o membro inferior elevado, posicionado sobre travesseiros, então nessa posição, recebendo manobras de drenagem linfática, né? Então, eu estou fazendo lá, então, um recurso da massoterapia no paciente. E paciente tenta se equilibrar em pé sobre uma prancha de equilíbrio, certo? Qual vocês acham que não se enquadra dessas alternativas dentro da cinesioterapia? Vamos lá? Vamos ver qual é. Então, a resposta correta é a alternativa D, né? Paciente deitado com o membro inferior elevado, posicionado sobre travesseiros, recebendo manobras de drenagem linfática. Né? Então, a gente percebe que em nenhum momento eu tenho nesse tipo de terapêutica um movimento, certo? O movimento do paciente, tá? Então, justificativa, a drenagem linfática manual é um recurso fisioterapêutico da fisioterapia que faz parte da massoterapia, mas não da cinesioterapia, tá? Porque eu não tenho nenhum movimento do paciente nessa técnica. Tudo bem? Ficou claro?
E agora, mais um exercício também do conteúdo 5. Para mim aparece como quarto exercício, não sei como aparece para vocês. Mas vamos lá ler o enunciado. Qual das alternativas abaixo correlaciona de forma incorreta, então é importante de grifar, a classificação do recurso terapêutico com o exemplo citado? A. Termoterapia. Paciente recebe aplicação de infravermelho, que é aquela luz superficial, na região cervical para diminuir a dor. B. Hidroterapia. Paciente faz imersão do tornozelo numa bacia com água e gelo para controle do edema, né? Lembra que a hidroterapia é a utilização, então, da água para tratamento. Então, tá certo. A primeira tá certo, a segunda tá certo. C. Sonidoterapia. Paciente deitado ouvindo músicas para relaxamento. Será que tá certo? Vamos lá. D. Cinesioterapia. Paciente realiza exercícios de alongamentos ativos para a coluna em casa, certo, né? Tá fazendo movimento. E. Mecanoterapia. Paciente realiza exercícios de fortalecimento em aparelhos de musculação, né? Então, usando um recurso mecânico, certo? Então, vamos lá identificar qual que é, né, a alternativa a ser escolhida. Bom, então a alternativa correta é sonidoterapia, paciente deitado ouvindo músicas para relaxamento, né? Então lembra que sonidoterapia é uma terapia através de ondas sonoras de alta frequência, utilizado na fisioterapia para promover o movimento ondulatório na forma de vibração mecânica. E aí eu tenho um efeito anti-inflamatório. Então é o exemplo da figura aqui do ultrassom, tá? Então, essa era a alternativa que não estava enquadrada. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, né? Nós teremos o nosso encontro na próxima quinta-feira, que será no dia 16, tá? Para a gente poder, então, conversar melhor sobre essa aula e tirar as dúvidas de vocês. Um abração a todos, Feliz Páscoa!